Seja bem-vindo a mais uma edição do Ruralcast, o programa que vem trazendo informações sobre o mundo da agricultura. Hoje a gente tem um entrevistado muito especial, Diego Meurer, pesquisador, biólogo, trabalha com bioinsumos. Hoje a gente vai saber tudo, como que funciona, o que o produtor pode fazer, como que o produtor pode chegar a usar os bioinsumos. O Diego, ele faz parte do Instituto Calel, ele também é membro do AproSoja e também do Copama. Diego, seja muito bem-vindo à nossa programação. Conta um pouquinho para a gente, né? Quem é Diego Meurer? Olá, Samara. Um prazer estar aqui com você. Bom, vamos falar sobre o Diego Meurer, né? Quem é o Diego Meurer, né? Diego Meurer, hoje, dentro do estado, é o cara que hoje tem olhado para a agricultura de uma forma diferente, né? Nós estamos tentando promover uma agricultura sustentável, regenerativa e com a finalidade de ter um alimento mais saudável, que é o objetivo final, né? E além dessas premissas, também levar esse conhecimento para os nossos jovens, né, do estado, para que eles possam dar esse segmento aí nessa promoção dessa agricultura. Então, eu Diego Meurer, hoje sou produtor, né? Sou filho do Vilar Salles Fernandes, a minha mãe é a Deni e sou casado com a Débora Miranda, né? E tenho uma princesinha, né, que é a Catarina. E Diego Meurer, hoje conhecido no ramo do biológico, nasceu de uma demanda, né? Onde o produtor tinha que aceitar todas as coisas que eram lhe impostas para ele produzir e ele não sabia de fato o que ele estava utilizando. Então, assim, ele tinha que aceitar por um certo receio de não ter um problema, que às vezes nem iria acontecer. Então, a partir disso, eu comecei a desenvolver pesquisas dentro da fazenda e tudo mais. E hoje assim, eu tenho mais argumentos, né? E com fatos e com resultados comprovados, onde eu consigo ter ciência do manejo e de como eu vou fazer o trabalho como um todo, né? Então, assim, foi uma construção, né? O Diego Meurer hoje é uma construção de uma carência que existia na época. Diego, a gente pode falar que hoje a sua fazenda, ela é um espelho, né, para muitos produtores que pensam, né, em trabalhar com bioinsumos. Sim. Então, assim, nós queremos, né, de fato, assim, ajudar mais produtores, não somente na nossa área, como que é da agricultura, que muitos falam monocultura, né, soja, milho, mas também outras culturas, como café, como as próprias frutas, tudo mais, para que a gente possa auxiliar a própria pecuária, setor leiteiro. Então, toda a cadeia de produção, hoje, a gente consegue envolver os bioinsumos de uma forma que ele consiga utilizar e otimizar e até reduzir custos, né? E ainda ter um alimento com mais qualidade, que é o objetivo, né? Falando em alimentos de qualidade, quando o produtor ele começa, quando ele sai, né, quando ele vai ali para os bioinsumos, anteriormente, né, usado agentes que não são biológicos, quando ele faz essa migração, a gente falando em resultado final, ele tem o mesmo resultado? Sim, se ele tiver alguém que está lhe orientando, sim, ele vai ter. Mas se ele não tiver a orientação necessária, eu não oriento ele a entrar assim de cara nos biológicos, né, nos bioinsumos, porque se ele não souber utilizar, de fato ele pode ter uma perca aí de receita muito grave, porque, querendo ou não, quem utiliza já o químico ainda permite você fazer erros, né? Então, assim, o próprio químico, na formulação dele, já permite você fazer aplicações em horários que não são indicados, já permite toda a indústria química, ela já se moldou, se preparando para essas intempéries que tem no campo, né? Então, assim, no biológico exige um pouco mais de manejo e, claro, né, principalmente exige que o produtor vá a campo, né? Então, assim, o produtor, ele não tem que ficar lá em casa esperando que tudo dê certo lá na lavoura, né? Ele tem que ir para campo, olhar. Então, ele tem que ter mais essa interação com o campo. E, afinal, se não tiver essa interação, também, às vezes, nem é produtor, né? Então, ter alguém responsável, ou um engenheiro agrônomo que atue na sua área, na sua propriedade, para estar lhe orientando de uma forma correta, né?
Então, assim, eu não indicaria a pessoa que utiliza o químico e entrar de uma vez, né, somente no biológico. Hoje existe meios, né, que ele pode estar fazendo associado, fazer uso dos dois, e daí com isso ele vai aprendendo a manejar, vai ver os resultados e tal. Faz uma área pequena ali, em uma determinada área da propriedade, utiliza, quiser fazer já com mais biológico, faz uma área pequena, e ele vai vendo os resultados. Aí com isso ele vai tendo mais confiança para manejar. Como que o produtor ele pode entender sobre esses agentes biológicos? Como que ele entende? Como que ele entra nesse mundo? Porque eu sei que você foi através de uma necessidade. Você precisou ali sair daquela zona de conforto e ir para outra área onde você não estava se sentindo assistido, certo? Então, como que o produtor ele pode começar? O que ele deve fazer? Muito boa essa pergunta. Um ponto que eu gosto de destacar, que é uma analogia que eu faço, né? É a mesma coisa que você quando se afasta de Deus. Se você não vai para Deus por amor, você vai pela dor. O biológico também. Então, se você não vai para o biológico por amor, você vai pela dor. Porque vai chegar um momento que o químico ele não vai funcionar mais. Aí você lembra que tem o biológico. Sabe? Então, assim, primeiro que o biológico são micro-organismos vivos, né? Que existem na natureza. A gente denomina biológico porque bio é vida, né? Então, assim, eles são organismos vivos. Então, foi quem que criou os biológicos? Foi Deus. E os químicos já foi o ser humano, né? Então, assim, se Deus inventou, se Deus criou os biológicos, os micro-organismos, para estar no sistema, é porque Deus sabe da importância que eles estão lá. Eles estão fazendo tudo certinho, do jeito que é. O ser humano só copia. Entendeu? O ser humano só copia. Deus faz tudo perfeito, o ser humano copia. A gente só olha para a natureza e copia. Então, assim, quando a gente vê que existe esses micro-organismos que fazem toda a sua função na natureza como um todo, para que tudo fique equilibrado, a gente fala assim, pera lá. Será que eu não estou fazendo algo de errado? Então, assim, o ser humano, ele acha que ele sabe de tudo, né? Vamos exemplificar para quem está assistindo a gente consiga entender de uma forma mais fácil, né? Explica para a gente o que seria, né, esse trabalho com agentes biológicos. Como que ele vai funcionar? O que eu tenho que pegar, por exemplo? Eu sei que o agente químico, eu vou lá, né, em uma indústria, eu vou comprar o agente químico, vou levar, né, para minha empresa ali, no caso para minha roça, e vou manusear ele, vou sair aplicando, né, tem a data e tal, vou aplicar ali, né, na minha plantação. E o agente biológico? Ele também é aplicável, ele precisa ser manuseado, eu vou usar ele com coisas que eu tenho ali dentro da minha lavoura, como que vai funcionar? Sim. Um ponto primeiro que o produtor tem que entender, para ele estar utilizando não somente o biológico, quanto o químico, é entender qual que é a necessidade dele, né? Então, assim, o que eu estou tendo de problema na minha lavoura? O que está mais causando um problema na minha lavoura? Entendeu? Aí a partir desse, a gente identificando isso, a gente vai falar assim, opa, eu vou para esse determinado químico ou para esse controle biológico. Existe isso dentro da agricultura, mas o químico acaba passando uma régua, né? Você usa de uma forma meio que calendarizada as coisas, prevenindo, às vezes, coisas que nem vai acontecer. E no biológico, não. No biológico, você tem que identificar o agente que está causando o maior dano na sua agricultura, na sua lavoura, ou na sua cultura que você está trabalhando. E daí, assim, você entrar com o agente de controle biológico mais fácil. Mais adequado para você ter eficiência naquele controle. Vamos falar da soja, né? A gente sabe que o estado de Rondônia ele vem crescendo muito, né, na plantação e no cultivo de soja. Então vamos falar da soja. O que eu preciso identificar? Qual meio de agente biológico eu devo utilizar? Quais são, né, o que mais ali interfere na plantação da soja? Tá, eu vou fazer 2 pontos aqui. Eu vou falar assim, na lavoura como um todo, cada região ela tem as suas dificuldades, entendeu?
Cada região. E cada propriedade também tem as suas dificuldades. É bem diferente. É igual nós, seres humanos, cada um tem as suas dificuldades. Então, cada solo, cada local vai ter uma dificuldade. Então, entender isso primeiro. Aí, depois, a gente vai trabalhar como que vamos manejar. Eu tenho uma dificuldade, a minha área está infestada com nematóide. A minha área está infestada com... tem vários tipos de nematóides, né? Por exemplo, falando em nematóide. Eu tenho fusário demais no meu solo, que é uma doença de solo. Eu tenho macrofomina. Eu tenho antracnose, enfim. Quais as doenças estão mais afetando a sua cultura? Beleza. Aí, identificando isso aí, daí nós vamos entrar com um agente de controle biológico. Mas aí, no agente de controle biológico, eu quero destacar aqui que, como nos químicos existem classificações, também no biológico existe. Por exemplo, quando você vai plantar uma lavoura, você tem que entrar com um herbicida para matar o mato. O herbicida, ele mata o mato. Aí, dentro do herbicida, você vai fazer assim, eu vou usar esse produto A, produto B e produto C, porque cada produto desse mata uma determinada erva daninha. Beleza, então vou trabalhar com 3 ativos diferentes. Então, e depois eu vou para inseticidas. A mesma coisa, eu tenho uma praga-alvo, eu tenho geralmente infestações de lagarta, tenho percevejo e mosca branca. Então, eu vou trabalhar nessas principais pragas para mim ter um ativo de controle dessas pragas. Então, no biológico também existe isso. Por quê? No biológico é classificado assim, os micro-organismos. Eles primeiro são classificados por gênero, espécie e cepa. Então, é como se fosse o herbicida, depois a marca, o produto específico para controlar, por exemplo, qual é a planta daninha que está mais sobressaindo, porque não é todos os venenos que vão matar todas as plantas daninhas. E daí você vai depois disso vai selecionar qual que é a dose de cada um. Então, no biológico também tem isso. E o pessoal quer fazer meio que uma regrinha e não existe isso. Então, você tem gênero do micro-organismo, você tem espécie, e após a espécie você tem a cepa. Mas como é que eu vou fazer isso? Tá, vamos usar um exemplo aqui na lavoura de nematóide. Quando se fala em nematóide, o mercado já fala diretamente no Bacillus aminolaquefaz. É o nome do micro-organismo de agente de controle biológico que mais é utilizado para controle de nematóide. Mas nem todos, hoje no Brasil, o Bacillus aminolaquefaz tem registro para várias outras pragas, como ele tem agente, ele é como é que fala? Ele é registrado como ação de biofungicida, acaricida e até como inoculante. Que depois eu vou abordar o que é a inoculação. Então, assim, o produtor tem que fazer uma diferenciação. O que diferencia isso? A cepa. Bom, eu e você aqui, nós somos 2 pessoas, somos da mesma espécie. Eu sei muito bem fazer o que eu sei fazer, né? Que é trabalhar com agricultura. E você é um excelente jornalista, então não tem como nós mudar, né? Então, assim, o que diferencia eu, Diego Meure, para Samara? Então, assim, o que nós estamos falando? De cepas, vamos dizer assim, né? Que seriam os nomes. Certo. Então, é mais ou menos isso. E o mercado, ele está aí para mostrar todas essas coisas. Então, cada empresa tem, às vezes, uma cepa específica, ou existe ou as empresas, a grande maioria tem cepas já que são antigas de mercado, né? Então, assim, o mercado está aí com diversas oportunidades para o produtor saber utilizar. Só que ele, às vezes, não tem esse entendimento. Falando sobre entendimento, você acredita, né? A gente pode ver que todos os dias a gente está conhecendo novos produtos, novas maneiras de trabalhar. O produtor, ele vem aí tendo mais conhecimento e tendo mais informação, né? Anteriormente, a gente sabia que só conseguia controlar pragas através de agentes químicos. Hoje em dia, a gente já tem os biológicos. Você acredita que essa migração do químico para o biológico, mesmo sabendo que o químico faz tanto mal
para a saúde, né? Lá no consumidor final, a gente também, apesar de ter uma boa entrega, a gente também tem alguns riscos que oferecem. A gente sabe que a população hoje em dia, ela está bem mais problematizada devido a tantos agentes químicos, né, que são ali colocados nos alimentos. Então, assim, a gente sabe que isso vai chegar uma hora que vai fazer muito mal à saúde. Já está fazendo, né? Vai fazer muito mal à saúde. Você acredita que o produtor, ele tem essa dificuldade dessa migração de um para o outro, porque ele pode ser uma massa de manobra do sistema? Ele foi acostumado a trabalhar assim, a usar assim, e ele não consegue enxergar ali que ele pode trabalhar de uma outra maneira e ter bom resultado também. Sim, de certa forma, sim. Mas um ponto, vou colocar. Na verdade, falando em quem é mais velho ou mais novo, o biológico é mais antigo, né? Igual eu falei, quem criou ele foi Deus, né? Então, assim, ele já existe no sistema faz muito tempo. Nós, seres humanos, agora estamos aprendendo a utilizar eles em benefício da agricultura. Não só a agricultura. Para você ter uma ideia, existe hoje micro-organismos que fazem pigmento. Você já imaginou? Tinta ecológica, por exemplo. Ou existem já estudos tentando fazer protetor solar a partir de micro-organismos. Eles produzem. Eles têm que então, assim, os micro-organismos já são muito antigos, né? E, de fato, o químico ele entrou de uma forma meio que apresentando, talvez não seria a palavra certa, mas utilizando assim, uma política do medo, né? Que é o quê? O produtor, se você não usar, você vai ter esse problema lá na frente. Então, usa como meio de você não se prejudicar. Então, preventivamente. Vamos usar preventivamente. Então, se está muito calendarizado hoje as aplicações, o manejo como um todo, e às vezes o produtor está perdendo dinheiro. Às vezes ele está evitando tanto de ter um problema que ele nem iria ter. Entendeu? Mas, hoje, com o uso contínuo do defensivo, chegando na questão da saúde, já é na forma irracional, na forma que o produtor usa, que às vezes não é ele que está querendo utilizar dessa forma, entendeu? É como foi ele apresentado para ele utilizar, sem fazer críticas aqui, né? Porque, querendo ou não, o químico tornou o Brasil hoje um dos maiores produtores do grão, né? Então, do mundo, né? E essa política, ela vem sendo derrubada, de uma certa forma. Por quê? Hoje, grandes multinacionais, que sim, elas fabricam esses defensivos químicos, estão migrando para os biológicos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o biológico ele vai tomar o espaço dele, sim. E o que está faltando agora é simplesmente o produtor entender como utilizar de uma forma que ele tenha os resultados, né? Para aí assim ele continuar indo para frente, que ele precisa ter rentabilidade, né? O governo também precisa apoiar. Ou você já tem essa ajuda e esse olhar voltado, né, para os agentes biológicos? O governo ele tem demonstrado interesse, ele tem prestado apoio a vocês? Olha, sim e não. Por quê? Porque existe um programa de apoio, né? Onde se reduz um pouco os juros, mas lá na ponta final, a hora que o produtor vai pegar o recurso lá, não consegue. Eu mesmo não consegui. Então, assim, você adere a um meio de produzir de uma forma sustentável, regenerativa, onde todos irão ganhar com isso, né? E, bem no fim, o produtor ele não acaba tendo esse incentivo que precisaria. Então, com isso, ele prefere ficar no químico. Então, a falta desse incentivo faz com que o produtor permaneça no químico. O que seria esse incentivo? O que precisa, na sua opinião? Juros mais baixos. Na hora de ter um custeio, ter um juros mais baixo, né? Existe dentro do plano safra, mas na ponta mesmo, na hora, igual eu falei, na hora dele pegar, captar esse recurso, não consegue. E também na questão da venda do produto, né? Peraí, se eu estou produzindo, estou tendo mais trabalho, estou produzindo de uma forma onde tem um alimento com melhor qualidade, com menos resíduo de defensivo, peraí, por que meu produto não pode valer mais? Né?
Então, assim, se fosse assim, o pessoal do café que trabalha com café especial, que trabalha com fermentação, tudo mais, eles iam trabalhar para quê, né? Tem que ter um preço melhor, mais justo. Então, o Brasil tem que buscar esses mercados também, para quem está atuando. Não Vocês já conseguem exportar ou o preço ele não muda? Ele vai para exportação, o preço, por exemplo, da soja, que é cultivada, que é cuidada com agentes biológicos, quando você vai vender ela ou exportar, né, digamos assim, quando você vai exportar ela vai com o mesmo valor. Ela não tem acréscimo, ela não tem nenhum diferencial. Até então, não. Porque nessa questão a gente precisa buscar um selo, né? Por exemplo, eu estou em trâmite com a Cargill, né? Que é uma trade, para ver se nós conseguimos melhorar na questão do preço pago para o produto final, né? Que é um produto de melhor qualidade. Mas na questão do milho, por exemplo, lá na região de Seringueiras, o milho nosso milho tem 75% menos resíduo, menos defensivo químico, ou menos veneno. Então tem 75% menos veneno que os demais produtores da região. E nosso mercado interno, lá da região, vende muito. Porque não faz sentido eu produzir um milho, que é no nosso caso lá, é muito consumido no mercado interno, um milho com melhor qualidade, com menos resíduo de veneno e exportar pelo mesmo preço. Então é melhor vender para o mercado interno, pelo menos a população que está em volta de mim vai ganhar. Por que vai ganhar? Porque é um produto que vai entregar com mais qualidade, um produto que o gado, ou a galinha, ou o porco, enfim, a finalidade que ele utilizar. Então, esse produto final dele também vai ter um incremento, porque vai estar consumindo um produto de melhor qualidade. Certo. Então, assim, isso vai melhorar também a nossa região. Então, hoje, nós já é visto lá, o pessoal, às vezes, tem lavoura do lado, que tem outros produtores que vendem, e eles vão lá 30 quilômetros buscar o do nosso milho. Às vezes até e pelo mesmo preço, na verdade. Nós vendemos pelo preço local, né, que está tendo. Mas o pessoal vai lá até a propriedade justamente por conta da qualidade, pelo manejo que nós fazemos. Falando em qualidade, lá na Fazenda Tucano, você tem um laboratório, né? Como que funciona esse seu laboratório na Fazenda? Você atende outros produtores? Hoje você trabalha com consultoria? Tem algum agricultor que está acompanhando a gente e fala, olha, me interessei aqui. Como que ele faz, né, para conseguir comprar esses produtos biológicos? Como que funciona, Diego? Então, lá nós temos uma biofábrica, né? É uma biofábrica que é da Prime Agro. A biofábrica não é nossa, né? Ela está no sistema acomodado. E a Prime Agro é uma empresa que atua na questão de nutrição e também agora na parte biológica. Então, ela viu o meu potencial dentro do estado, ela não ia trazer uma biofábrica, que é o caso lá, não é bem um laboratório, é uma biofábrica, e instalar uma pessoa que não ia saber manejar o produto biológico, né? Então, ela veio e trouxe para mim, né, essa biofábrica, e a partir daí nós começamos a produzir o próprio biológico já na fazenda, né, para fazer os controles de praga, doenças e tudo mais. Mas tem um diferencial lá. O que nós temos lá? A biofábrica é no sistema on-farm, né? E um sistema on-farm, legalmente, a gente não pode vender. Não podemos vender. Então, assim, a pessoa que quer comprar o produto, tem as indústrias que vendem o produto já pronto, né? Formulado e tudo mais. E tem um ponto para separar. Então, assim, on-farm de indústria. On-farm a gente produz na fazenda, né? Então, a gente vai ali, faz o caldo fermentado e tudo mais, depende como vai produzir, se é no meio sólido ou num líquido. E ali nós vamos ter o produto final, que já tem que ser aplicado. Geralmente, o on-farm ele não tem um shelf life, que é um tempo de vida, assim, porque nós estamos falando de micro-organismos vivos. E já na indústria, ela tem um shelf life maior, que é um tempo de vida. Então, dura mais na prateleira, né? Mas aí tem especificações. Só que a legislação do Brasil ela é mais ela fiscaliza mais a questão do on-farm, ela é mais rígida na questão do on-farm por questão de controle de qualidade. Então, talvez aí nós estamos construindo um dos melhores on-farms do Brasil. Justamente por conta dessa regulamentação que exige do produtor. Ah, mas estou falando que o produtor é melhor que os cientistas que estão atrás das empresas? Não tem nem como comparar, né? Porque tem empresas aí que são
profissionais de ensino aí que são insignificantes, não se compara ao que um produtor faz. Mas as empresas do on-farm também estão melhorando muito, entregando um bom produto de qualidade também. Então, nós temos a biofábrica, né, que é da Prime A, nós estamos trabalhando em conjunto. A biofábrica não é minha, ela está no sistema Acomodar. Então, eu produzo lá e utilizo esses biológicos dentro da fazenda, né? Diego, hoje, se a gente falar assim, desde quando você começou a trabalhar com os agentes biológicos, quando você deixou ali os agentes químicos, a gente falando em faturamento e valor final, você poderia dizer se manteve o mesmo saldo, se aumentou, se duplicou, se triplicou? O que você notou aí de diferença? A grande diferença veio esse ano. Esse ano, Rondônia passou por um dos piores estresses hídricos da história, né? E altas temperaturas, né? Tanto é que nós temos o Rio Madeira, que está um dos menores... 2,28, né? Nos muito próximos baixo. dias ele vai atingir. Então, assim, está afetando até a exportação, né? Sim. Principalmente a colheita do milho. Então, assim, nós tivemos um déficit hídrico muito grande. Lá na fazenda, costuma chover em torno de 3 mil milímetros por ano safra. Esse ano choveu 800. Nós temos a estação meteorológica, né? Eu tenho até uma postagem que eu fiz até no LinkedIn. E o que nós tivemos de resultado com isso? Os biológicos, eu vou entrar em um pouquinho de detalhe depois nas ações dele, eles potencializou a questão da planta tolerar esse ambiente, por estresse hídrico e altas temperaturas, fazendo com que nossa produção não tivesse perdido como demais produtores perderam. Nós plantamos na janela ideal ali e tal, e veio essa seca. A lavoura nossa ficou 32 dias sem chuva. Normalmente, uma planta de soja não aguenta isso. Ela teria morrido. E nós conseguimos fazer com que a planta se mantivesse viva. E é claro que a soja é uma planta muito resiliente, e quando veio a chuva, ela conseguiu se formar, e ainda assim nós conseguimos uma produtividade não igual ao ano passado, né, que foi um ano muito bom, mas com uma produtividade de 54 sacas. O que na média geral dos produtores no envolto não estava conseguindo. Muitos tiveram que replantar, né? Teve um produtor lá que veio do Mato Grosso também, teve que replantar muita área, e nós não. Então, sim, qual que é o saldo? Aí já dá um ponto, né? Só aí já tem um ponto. Mas falando financeiramente, usando associado com o químico, talvez nós não tivemos aí uma redução de custo. Mas a gente está prevenindo problemas futuramente, que a gente acaba potencializando também a ação do químico, porque a molécula não se perde, né? E não perde a resistência. Ajuda a melhorar também o químico. Migrando só para o biológico, quando você conseguir manejar somente o biológico, você vai ter uma redução de custo sim, que você vai retirar o químico. E o biológico é tão fascinante que o biológico trabalha em cima do equilíbrio. E quando você equilibra o sistema, vai chegar um momento que nem o biológico vai precisar usar. É isso mesmo. Quando chega um momento que nem ele vai ser necessária a utilização. Seu solo ele já vai estar preparado e ele mesmo já consegue fazer com que você não precise mais disso? Ele mesmo já tem esse controle? Vamos por partes. Primeiro, o produtor tem que fazer o feijão com arroz, né? Que é o quê? Fazer o sistema de cultivo ali, principalmente a calagem, né? Fazer a calagem, então assim, você não vai deixar um ambiente ácido e tudo mais, porque nossos solos brasileiros são dos solos mais ácidos que tem, né? E então você vai fazer a correção do seu solo, e a partir disso a gente vai para os três pilares da agricultura, que é física, química e biológica. E muito se trabalha na parte química e física, que a física a gente geralmente fala compactação. E química a gente fala na questão de calagem, questão de nutrientes e tudo mais. Adubação e tudo mais. Mas daí, se você não tem os três pilares, você não consegue manter uma boa produtividade. Às vezes o produtor tem um solo quimicamente bom, fisicamente bom, mas biologicamente péssimo. Aí o cara vai lá e coloca um biológico lá e bum, dispara a produtividade dele. Aí ele toma um susto. Entendeu? Então, assim, primeiro tem que fazer a base. Aí nós vai para o biológico. Aí, como que chegar nessa questão? Identificar o primeiro qual que é a agente causal da área, né? E depois disso, a gente vai trabalhar o micro-organismo correto. Mas qual que eu vou utilizar?
A gente temos no mercado, existem vários tipos de micro-organismos que auxiliam o produtor nesse processo. Por exemplo, ciclagem de nutrientes, também na questão de fósforo, solubilização de fósforo, bactérias que solubilizam fósforo, que é o quê? O fósforo é um dos nutrientes que fica mais retido no solo. É um dos nutrientes que tem lá, mas a planta não consegue absorver. De modo geral, para se entender, ele está lá, mas a planta não consegue absorver. Como se você tivesse um prato de comida aqui na sua frente e você está com a mão atada e não consegue comer. Então, assim, está lá. O que o micro-organismo vai? Quando você coloca ele lá, essa bactéria solubilizadora de fósforo, ela vai lá, pega esse fósforo que está insolúvel para a planta, que a planta não consegue absorver, e deixa numa forma que ela fica solúvel para a planta. E ela consegue absorver. Interessante, né? E é onde ela melhora. E é onde ela até melhora. Também tem aqui, por exemplo, falando na fixação biológica de nitrogênio. Isso, no Brasil, rende uma economia em torno aí de, hoje, acho que 17 bilhões de dólares. Uau. Que é o quê? Olha para você ver que tem gente que não acredita no biológico. Quem não acredita no biológico, eu acho que não deveria nem usar as bactérias fixadoras de nitrogênio, que é muito utilizado na soja e só funciona em leguminosa, né? Tem os efeitos indiretos para outras culturas. Mas o que acontece? Nosso ar, 70% dele é nitrogênio. Mas ele está numa forma de gás ali, que a planta não consegue absorver. Nitrogênio é um dos principais nutrientes que a planta precisa para fazer todo o processo dela ali. E essa bactéria, olha que interessante, ela pega esse nitrogênio do ar, faz um processo ali enzimático em simbiose com a planta, precisa ter interação com a planta, e esse nitrogênio que está lá no ar, ela consegue colocar lá do ladinho da raiz, em uma forma como se fosse uma berruga, um monódulo, na raiz, grudadinha na raiz, e ali ela deixa todo o nitrogênio disponível para a planta. E a planta, ao longo do sistema, ela vai absorvendo aquele nitrogênio quando ela precisar. Isso gera uma economia no Brasil, e onde o produtor não precisa utilizar a ureia, que são os fertilizantes nitrogenados. Agora você já para pensar o tamanho que o Brasil depende da importação de fertilizantes, e aí somente essa bactéria, o tanto que já não reduziu. Então, assim, quem não acredita no biológico, então não deveria nem usar as bactérias fixadoras de nitrogênio, que são os risóbios, né? Denominados risóbio. Então, aí já dá para você ter uma luz. Olha que mágica é essa, gente. Só Deus mesmo para explicar isso, essa interação planta e micro-organismo. E daí, nós temos outros meios, né? Tem bactérias que fazem promoção de crescimento da planta. Tem bactérias que criam uma espécie de biofilme na raiz dela, né? É como se fosse um muro ali. No nosso solo, existem vários micro-organismos. Em questão de 1 grama, acho que não sei se é 3 ou 1 bilhão de micro-organismos que existem de várias espécies em 1 grama de solo. Mas ali existem micro-organismos que são benéficos para a planta e são maléficos para plantas. Os benéficos a gente denomina uns e maléficos a gente fala patógeno. Então, assim, se ele é patógeno, ele quer se alimentar da planta, usar a planta e a planta vai perder com isso. Então, quando a gente coloca os micro-organismos bom, ele vai fazer essa proteção da raiz da planta. E aquelas bactérias que estão ajudando, como essa que é a fixadora de nitrogênio, vão poder trabalhar com mais facilidade. E uma tem uma interação com a outra. Uma ajuda a outra. Elas se ajudam. Só que a planta, em contrapartida, ela tem que ajudar também. Ela é uma troca ali. Parte da fotossíntese dela, 30% é exudado na raiz ali. Exudado é o quê? É uma forma que ela pega esses nutrientes que ela fez, que ela absorveu, que são açúcares, da fotossíntese, e joga lá para os micro-organismos para eles se alimentar, para manter eles ali. Opa, me protege aqui, que eu vou ajudando vocês aqui também. Então, ela não vai ter um gasto de energia grande quando um patógeno chegar perto dela. Ou para predar a planta, vamos dizer assim. Até porque o próprio micro-organismo já vai fazer a defesa. Da raiz, falando na raiz, que é na rizosfera ali da planta. Então, assim, falando um nematóide, um patógeno, que ele acaba sendo patógeno, mas nem todos os nematóides são ruins. Tem nematóide bom, que é muito bom para o solo, e tem nematóide ruim.
Por isso que eu sou contra o químico. O químico elimina os dois. A gente precisa dos dois. Precisa sempre ter o equilíbrio. Então, assim, você vai utilizar para controlar, fazer essa proteção, se viu o filme, e o nematóide vai vir. Dependendo qual o micro-organismo que você vai utilizar, vamos falar um tricoderma. O tricoderma está ali na raiz da planta. Ele colonizou, além de ele fazer outros N benefícios, vai depender da cepa específica que você escolheu, aí ele vai fazer também a proteção contra o nematóide. Ele está ali, ele é bem agressivo, ele compete por espaço, nutriente, ele está presente ali. Ele tem 3 meios de ação: antibiose, micoparasitismo e metabólico. Então, assim, ele percebe o nematóide vindo. Aí o nematóide falou, opa, tem um cara lá, tem um segurança grandão lá na beirada Tá me esperando, não vou lá não. Peraí, ele tá armado, né? Beleza. Aí o cara vai, aí esse nematóide insiste, vamos falar assim, nematóide e o tricoderma é o segurança. Ele insiste e vai lá. E vai perto da planta. Aí o tricoderma vem e dá um burrão no queixo dele. E derruba ele, né? Que fala um parasitismo. Vai lá e encobre ele. Derruba ele e sobe por cima dele. Digamos que ainda assim ele insiste aí onde o tricoderma tem o metabólico. Que é ele produz esse metabólico e é como se fosse um tiro. O segurança foi lá e deu um tiro. Pronto, agora acabou. Entendeu? Esse metabólico elimina ele de vez. Como é incrível, né? Como você mesmo diz, é incrível a maneira de trabalhar, é incrível o resultado que dá e mais pessoas deveriam, né, estar utilizando também. Bom, a nossa entrevista está chegando ao fim, infelizmente, né? Eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Gostei demais do assunto, achei muito interessante. Eu acredito que também quem está assistindo a gente também tenha gostado. Deixa o seu Instagram para o pessoal te seguir, porque eu sei que você dá muitas dicas lá no Instagram. Eu sei que você também pode compartilhar com as pessoas. Pode fazer visita lá na fazenda também? Pode sim. Olha só que bacana. Você que é produtor, ó, tá querendo entrar aí, né, a trabalhar também com os agentes biológicos, você já pode entrar em contato com o Diego, né, para fazer esse feedback, essa troca de experiência, e quem sabe aí você também já não começa a trabalhar, começa a fazer uma parceria aí, porque você também tem a empresa também que você pode auxiliar, né, esses produtores. Na verdade nós temos o Instituto Kalel, né, que na verdade eu sou produtor, eu não tenho eu não tenho consultoria, eu não tenho nada, né. A ideia minha é simplesmente ajudar o produtor para que aí ele abra a mente e possa, de fato, utilizar o produto biológico, né? E também ganhar com isso, né? Não simplesmente só usar, ele tem que ter renda, né? E nós temos o Instituto Kalel, que é a grande inovação nossa, que é tentar levar todo esse conhecimento para o público em geral, de uma forma responsável, né? Claro, o produtor não tenha prejuízo, né? Então, auxiliar ela dessa forma. E também auxiliar os nossos jovens, né? Para que eles também possam incrementar. Porque nós temos notado que os jovens, eles têm mais essa pegada aí de proteção ao meio ambiente, né? Porque o biológico ele não agride o meio ambiente. Quem está utilizando também não afeta a saúde. E o próprio produto final, ele tem um produto de melhor qualidade, né? Então, assim, geralmente os mais jovens já estão com a mente mais aberta para receber essa notícia. E hoje nós temos um problema muito grande na agricultura, que é a questão da sucessão familiar. Então, às vezes, o produtor quer manter a cultura, mas o filho ele tem uma noção, ou quer fazer um trabalho um pouco mais diferente do que o pai trabalha. Não que o pai esteja errado, mas tentar entrar na mente do produtor, que é o pai dele, para ele, vamos fazer assim, pai, e tal. Mas ele não tem nenhuma resposta assertiva, não tem nenhum dado, nada. Então, a nossa ideia é auxiliar eles para que futuramente também eles não simplesmente abandonem a sucessão familiar, não abandonem a agricultura e continuem produzindo aí com mais sustentabilidade e principalmente aí com um alimento mais saudável. E quem que vai ganhar com isso? Toda a sociedade, o meio ambiente, todos nós, né? Porque eu gosto muito de falar assim, a gente é o que a gente come. Verdade. Então, assim, nosso corpo, por exemplo, grande parte dele são genes de micro-organismos. Tem um livro lá que fala a gente 10% humano. Esses micro-organismos do nosso corpo, eles fazem a proteção do nosso corpo também. Eles trabalham pra gente. Nosso intestino, tá boa parte deles.
Então, se não tiver, muitos falam o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, se não tiver os micro-organismos ali para fazer a parte metabólica, que muito do nosso corpo não faz, não vai ter quem fazer. E da onde vêm esses nutrientes? Da onde vêm esses micro-organismos? Da nossa comida. A gente come eles. Eles vêm junto com os alimentos. E muitas das vezes nós estamos ingerindo o quê? Tá vindo patógenos, são prejudiciais à nossa saúde. E o alimento mais saudável é aquele que vem do solo. Então, o solo é a principal de tudo. Então, vamos cuidar bem do solo, que nós vamos cuidar bem das culturas. Com isso, nós vamos cuidar bem também da alimentação e com isso nós vamos ter mais saúde. Então, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Verdade. Bom, eu quero deixar para vocês aqui o nosso site, tá? Que é www.ruralcastshow.com.br. Você pode estar acessando para você ter todas as informações, ver entrevistas novas, também ver entrevistas que já aconteceram aqui no Ruralcast. Siga a gente também no Instagram, Ruralcast, tá? Só Ruralcast, você coloca lá @Ruralcast, você já vai estar lá no nosso Instagram, o nosso Facebook também, Ruralcast. Você tem todas as informações. E também você pode acompanhar o Diego pelo Instagram dele também. Diego, quais são os seus Instagrams que o pessoal pode estar te acompanhando? Então, o meu Instagram que eu trabalho desenvolvendo mais assim, essas informações é @FazendaTucano, né? Tem o meu Instagram pessoal também, que é o Diego Meura. Mas eu publico mais lá, né, do Instagram da Fazenda Tucano, né, que é onde eu separo um pouco as coisas, o pessoal do trabalho, né? Então lá tem mais conteúdo para que você possa se antenar melhor, saber mais, né? Porque a primeira coisa que eu posto lá, a internet ela tá inundada de conteúdos. Verdade. Inundada. Então hoje, com o celular, a gente tem muita informação. O produtor ele tá refém de muita informação. Ele não sabe mais para que lado ele correr. E você vê na internet um monte de conteúdo e ele não sabe discernir qual que é o melhor. Então, eu sou produtor e eu faço assim, trago essas informações. Então, assim, não é alguém que... Eu não sou um consultor que não tem uma fazenda. Tem muita gente aí que é coach de empresa, mas não tem empresa. Como assim? É coach do agronegócio, mas não planta uma lavoura? Como assim? Então, peraí. Então, se ele é coach, ele tem que fazer... Primeiro, ele tem que fazer o dever de casa. Então, eu estou entrando nesse sentido. Para ensinar o produtor, não quero que ele passe o que eu passei. Se ele tiver que passar o que eu passei, ele vai desistir. Então, eu quero levar essa informação com credibilidade para que ele possa, de fato, entrar e seguir até o final. E ter um conteúdo de qualidade, poder aprender, de fato, com quem coloca a mão na massa e com quem sabe do que está falando. Muito obrigada pela sua participação, Diego. Obrigada por estar aqui com a gente. E nos vemos no próximo Ruralcast.